Olá, eu me chamo Luiz Nadama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 19/8, os futuros da soja encerraram o dia em queda, pressionados pelos primeiros sinais iniciais da boa produtividade da safra americana, vindos do Crop Tour, com uma contagem de vagens bem acima do ano anterior em Dakota do Sul, enquanto em Ohio ficou um pouco abaixo da média registrada nos últimos 3 anos, porém acima do registrado na semana anterior. Mas até aqui ok. Agora, um ponto que temos que dar uma certa importância é em relação à demanda chinesa pelo produto norte-americano, que também preocupa o mercado, auxiliando nesse cenário de baixa. O ponto de atenção está na potência asiática priorizando a soja brasileira e a demora por um acordo efetivo entre Estados Unidos e China, que, se não ocorrer até o outono, poderá agravar um pouco mais os impactos nesse setor. Além disso, a queda do petróleo, aliado ao ganho do dólar internacional, também completaram o cenário baixista no dia de hoje. E também é importante falarmos sobre o relatório de Crop Progress americano, que foi divulgado as condições das lavouras americanas, que ficou em 68% boas e excelentes, mesmo no registrado na semana anterior, e 24% em condições medianas, 1% inferior ao da semana passada. Números que trazem pouca relevância em questão de preço no mercado. E como falamos que o petróleo acabou impactando um pouquinho nessa queda de preços, já que ele caiu 1%, vamos falar um pouquinho sobre ele, já que traders apostam em um possível cessar-fogo na Ucrânia, o que poderia aliviar ou até encerrar as sanções sobre o petróleo russo e aumentar assim a oferta global. A perspectiva de suavização nas tensões geopolíticas reduz o prêmio de risco embutido nos preços. No entanto, o mercado também segue cauteloso diante da incerteza sobre a efetivação dessas negociações. E já que falamos aí do petróleo e das notícias, vamos falar como ficou o fechamento do mercado, que trabalhou na sua máxima na casa de 5 cents positivos e na mínima 11 cents negativo. O fechamento ficou por volta ali da casa dos 8 cents de queda, o que equivale a uma queda em torno de 0,7 a 0,8%, com Chicago no setembro fechando a 1.013 e o novembro a 1.033,75. Para o milho, os futuros do cereal encerraram mais uma sessão em queda, pressionados pela boa expectativa da safra americana, uma vez que, além das boas condições favoráveis por lá, o Crop Tour, em seus primeiros números, indica rendimentos acima da média em Ohio e Dakota do Sul, apesar de mostrar algumas limitações em áreas de solo mais seco na região de Ohio mesmo. O SDA trouxe no final da segunda-feira o relatório do Crop Progress também para o milho, onde teve uma leve piora, caindo de 72% para 71% as condições das lavouras boas e excelentes. Já medianas, manteve-se em número de 21%, com aumento de 1% nas condições ruins ou muito ruins, saltando para 8%. Mas assim como na soja, no milho também gera pouco fator de impacto neste momento. E completando o cenário baixista, a queda no petróleo também pesou sobre os quadros de milho, assim como o dólar internacional, que acaba pesando sobre a competitividade dos produtos americanos. Com isso, Chicago operou praticamente entre uma neutralidade e 5 cents de queda. O fechamento ficou na casa de 3 cents negativo no dezembro e 3 cents e meio negativo no março. Queda que equivale a 0,8%, fechando assim o dezembro a 403,25 e o março a 420,75. Mas, na contramão de Chicago, o milho na B3 teve alta, equivale a 0,9%, quase 1%. O setembro fechou cotado a 66,48 e o novembro a 69,15.
Isso porque a alta do dólar acabou ajudando, assim como o baixo volume de ofertas do cereal. Por isso, nós tivemos uma B3 hoje vindo para o positivo e com uma certa relevância. E na soja, após os prêmios aí acabarem caindo nos últimos dias, a queda de Chicago ontem e hoje acabou dando uma travada nas negociações, forçando assim o mercado de prêmios a reagir um pouco. E hoje acabou tendo alta de 10 cents, com fechamento na casa de 180 cents. Falando de dólar, que no internacional oscilou, influenciado pelos dados de atividade e inflação nos Estados Unidos, que reforçaram cautela quanto ao ritmo de cortes de juros americanos através do seu Banco Central, ao mesmo tempo em que o mercado monitorava as negociações entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia e sanções ao petróleo russo, que acabam influenciando o mundo economicamente. Esses fatores sustentaram a demanda global pelo dólar como um ativo de segurança. Já no Brasil, o dólar real refletiu esse movimento externo e ainda reagiu ao IBC, mais fraco desta vez, que sinalizou perda de fôlego da economia e reduziu o suporte ao real. Assim, o fortalecimento global do dólar amplificou a pressão doméstica. O cenário então foi alta de 1,1%, fechando a 5,4940, com uma variação entre 5,4305 e a máxima de 5,4955, ou seja, um fechamento muito próximo da máxima do dia. E assim encerramos os destaques desta sessão. Uma certa preocupação na soja com relação ao acordo Estados Unidos e China, o que automaticamente tem demonstrado através da bom volume de compras chineses da soja brasileira. Ponto este que tem sido de certa atenção no mercado. E no milho, novamente o sentimento de uma safra recorde acabou também ajudando a exercer pressão sobre os preços. Além disso, a questão econômica também teve influência nos preços de soja e de milho. A valorização do dólar e a desvalorização do petróleo acabou dando suporte também de baixa para o dia de hoje. Sendo assim, observamos que o fator econômico acabou sendo aí de uma maior influência na queda de preços. Já o dólar, que subiu aqui no Brasil, ajustado principalmente pela força do dólar internacional, acabou registrando uma alta significativa. Isso porque os números do IPC americano vieram abaixo das estimativas, o que gera uma certa preocupação ou atenção em relação à política de corte dos juros americanos. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.